Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar as questões de matemática do PET 5 da turma do 8º ano referente à primeira semana. Os objetos de conhecimento são área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. O objetivo das atividades desta semana é resolver problemas que envolvam transformações de medidas de comprimento e área. Questão 1. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Desta área, 50% foram reservados para plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Alternativa A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Bom, nós sabemos que a área da fazenda é de 9,68 km². Para relacionar a área da fazenda a um alqueire mineiro, cuja medida é de 48.400 metros quadrados, nós temos que transformar a área da fazenda que está em quilômetros quadrados em metros quadrados. E como nós vamos fazer isso? Vamos utilizar a tabela que está no PET 5. A área da fazenda está em quilômetros quadrados. Nós temos que transformá-la em metros quadrados. Nota-se que, para transformar quilômetro quadrado em metro quadrado, nós devemos multiplicar por 100 a cada mudança que vamos realizar. Então, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, multiplica-se por 100. De hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, multiplica-se por 100. E de decâmetro quadrado para metro quadrado, multiplica-se por 100. Logo, nós vamos fazer uma multiplicação sucessiva por 100. Vai ser 9,68, que é a área da fazenda, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Vou indicar o resultado por uma estrela, que este cálculo você vai realizar. Voltando à questão. Nós encontramos o valor da fazenda em metros quadrados, né? Vamos indicar aqui pela estrela. E para encontrar a área da fazenda em alqueires, basta pegar o resultado anterior e dividir pelo tamanho de um alqueire mineiro, que é de 48.400. Então, você faz a divisão e encontra a área da fazenda em alqueires mineiros. Alternativa B. Quantos hectares possui a fazenda? A área da fazenda é de 9,68 km². Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Nós devemos utilizar a medida da área da fazenda em metros quadrados. O resultado dessa transformação está na alternativa A. Então, você deve utilizar esse resultado. Está indicado aqui pela estrela azul. Como vamos encontrar, então, a quantidade de hectares desta fazenda? Basta você pegar a área da fazenda em metros quadrados e dividir pela medida de 1 hectare, que é de 10.000 metros quadrados. Faz a divisão e encontra a área da fazenda em hectares. Alternativa C. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Observando o enunciado da questão, vimos que da área, 50% foram reservados para o plantio de café. 50% corresponde à metade. Logo, a área reservada para o plantio de café vai ser metade da área da fazenda em hectares. Lembre-se desse detalhe. Alternativa D. Sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois, quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Em 1 hectare, o aconselhado é ter 20 bois. A área de criação de bois corresponde ao quê? A área da fazenda subtraída à área destinada ao plantio de café. Então, você deve fazer essa subtração para encontrar a área destinada à criação de bois. Para encontrar a quantidade de bois, basta multiplicar por 20 a área de criação. Lembrando que essa área deve estar em hectares, tá ok? Questão 2. Observe a figura ao lado formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Alternativa A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x?
Observemos aqui a figura do retângulo. O retângulo é uma figura plana cujos lados paralelos possuem a mesma medida, ou seja, o lado paralelo a 2x mede 2x e o lado paralelo a x mede x. Para encontrar a expressão algébrica do perímetro, devemos lembrar que o perímetro corresponde à soma das medidas de todos os lados. Então, você deve somar os lados deste retângulo com o parâmetro x. A área é calculada fazendo a multiplicação do comprimento pela largura. A questão, ela quer a expressão algébrica simplificada. E o que é isso? Simplificar uma expressão algébrica é a mesma coisa que juntar os termos semelhantes. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, 5b mais 10b menos b. Observe que nós temos uma expressão algébrica cujo termo literal, ou a letra, é a letra b. Então, o que nós fazemos? Nós conservamos a letra b e fazemos os cálculos apenas com os coeficientes, que são os números que estão do lado da letra. Ou seja, vamos fazer 5 mais 10 menos 1. 5 mais 10 menos 1 resulta em 14 e vamos conservar a letra b, ou seja, o resultado de 5b mais 10b menos b é igual a 14b. Na multiplicação, 5b vezes 10b. Aqui nós multiplicamos a letra pela letra e o coeficiente pelo coeficiente, ou seja, 5 vezes 10 e b vezes b. 5 vezes 10 é 50 e b vezes b, b ao quadrado. Logo, o resultado é 50b ao quadrado. Assim, você deve simplificar as expressões do perímetro e da área do retângulo da questão. Alternativa B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Bom, a questão já está nos dizendo que o perímetro é 24 metros. Como é que nós vamos encontrar o valor do x? Basta você colocar no primeiro membro da equação a expressão algébrica do perímetro simplificada que você encontrou na alternativa A. Aí você deve resolver a equação e encontrar o valor do x. E como a questão pede também a área do retângulo, você deve pegar o valor do x que você encontrou e substituir na expressão algébrica da área e assim você encontra a medida da área. Lembrando que o valor do x que você encontrar vai estar em metros, ok? Alternativa C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é 100 centímetros e 1 metro quadrado, 10.000 centímetros quadrados. Utilizando também a tabelinha que tem no PET, de metro para centímetro, basta multiplicar por uma sucessão de 10, ou seja, 10 vezes 10. Então, você deve pegar 24 vezes 10 vezes 10 e vai encontrar o perímetro do retângulo em centímetro. Para transformar a área, nós utilizamos a outra tabelinha. A área que você encontrar vai estar em metros quadrados. A questão pede em centímetros quadrados. Observe que no esquema a gente deve fazer uma multiplicação sucessiva de 100, ou seja, de metros quadrados para centímetros quadrados, vamos fazer uma multiplicação de 100 vezes 100. Então, você deve pegar a área do retângulo que você encontrou na alternativa B e multiplicar por 100 vezes 100. Aí você vai encontrar a área do retângulo em centímetros quadrados. Alternativa D. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros, o seu raio é a metade do diâmetro. Então, nós temos o semicírculo, que é a segunda parte da figura. O x é o diâmetro, ou seja, o segmento de reta que liga uma extremidade da circunferência ao outro, passando pelo centro. Como a questão diz que esse diâmetro tem o valor x, vamos indicá-lo. E o raio é metade do diâmetro, ou seja, o raio deste semicírculo será x dividido por 2. Então, você deve substituir o valor do x, dividir por 2 e encontrar o raio do semicírculo. Lembrando que o x está em metros. Como a questão também pede para transformar o raio do círculo em centímetros, vamos relembrar que para transformar metro em centímetro, você deve multiplicar o valor por uma sucessão de 10, ou seja, multiplicar o valor de x por 100. O perímetro ou o comprimento do semicírculo. Trazendo o semicírculo aqui, lembrando que o x é o diâmetro e o raio vai ser o x dividido por 2. O comprimento do círculo é calculado pela fórmula 2π vezes o raio.
Mas notem que aqui nós temos um semicírculo. O que é semicírculo? É a metade de um círculo. O perímetro do semicírculo vai ficar 2π vezes o raio dividido por 2. Notem que também nós temos o diâmetro do semicírculo, que corresponde também ao lado do retângulo, fechando este semicírculo. E o perímetro vai incorporar ele também, ou seja, nós estamos pegando a curva do semicírculo mais o diâmetro. Assim, nós vamos fechar o perímetro desta figura. Para calcular a área de um círculo, devemos pegar o valor de π e multiplicar pelo raio elevado ao quadrado. Como aqui nós temos um semicírculo, a fórmula da área também deverá ser dividida por 2, ou seja, a área do semicírculo vai ser π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a questão pede para aproximar o valor de π para 3. A questão também pede para transformarmos o perímetro em centímetros. Lembrando que para transformar metros em centímetros, basta pegar o valor em metros e multiplicar por 100. E a área em centímetros quadrados, você deve pegar o valor em metro quadrado e multiplicar por 10.000. E lembrando que o raio é o x dividido por 2. Prosseguindo, o perímetro total da figura, ou seja, do retângulo mais o semicírculo. Vamos desenhar qual vai ser o perímetro dessa figura. O que é perímetro? É o contorno da figura. Então, nós temos aqui o primeiro lado, que corresponde ao do retângulo, vai ser 2x, mais o outro lado do retângulo x, mais o outro lado do retângulo 2x. Notem que a divisão entre o retângulo e o semicírculo não vai entrar na expressão do perímetro, porque nós não passamos por dentro da figura, nós passamos apenas por fora. Então, aqui só vai entrar o contorno do semicírculo, que é calculado pela fórmula π vezes o raio. Por que não tem o 2? Porque nós estamos trabalhando apenas com metade do círculo. Então, 2π vezes o raio dividido por 2 é a mesma coisa que π vezes o raio. Lembrando que o x está em metros e o raio é x dividido por 2. A área total é bem simples. Você deve pegar a área do retângulo e somar com a área do semicírculo. Ambos os valores você já deve ter calculado nas questões anteriores. E relembrando, para transformar metros em centímetros, multiplica o valor em metros por 100 e metros quadrados em centímetros quadrados, você pega o valor em metros quadrados e multiplica por 10.000. Questão 3. Geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura e responda a questão a seguir. Letra A. Qual a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura? Bom, as medidas do campo de futebol estão indicadas. Ele tem 170 de largura por 105 metros de comprimento. Então, o perímetro vai ser a soma das medidas de todos os lados. Então, você vai pegar 70 mais 105 mais 70 mais 105. A questão pede o perímetro em 3 medidas diferentes: quilômetros, centímetros e milímetros. Para transformar metros em quilômetros, você deve pegar o valor em metros e dividir por 1000. Metros em centímetros, pegue o valor em metros e multiplique por 100. E metros em milímetros, pegue o valor em metros e multiplique por 1000. A área é calculada fazendo comprimento vezes largura, ou seja, 70 vezes 105. O valor que você encontrar já vai estar em metros quadrados, então você vai ter que transformá-lo em quilômetro quadrado e centímetros quadrados. Utilizando a tabela de transformação de medidas de área, metros quadrados em quilômetros quadrados, você deve pegar o valor em metros quadrados e dividir por 1.000.000. E metros quadrados em centímetros quadrados, você pega o valor em metros quadrados e multiplica por 10.000. Alternativa B. As medidas do campo de futebol estão de acordo com as normas da FIFA? No enunciado da questão tem um pequeno texto em que consta qual é a largura mínima e o comprimento mínimo que a FIFA pede. Você vai observar esses valores e colocar se o campo de futebol atende ou não a essas especificações. Alternativa C. Sabendo que o raio da circunferência do meio-campo mede aproximadamente 9 metros,
Quanto mede o diâmetro do círculo, em metros e em centímetros? O diâmetro é o dobro do raio. Logo, você deve pegar o raio e multiplicar por 2 para encontrar o diâmetro. O raio está em metros. A questão pede para transformar em centímetros. Metros em centímetros, multiplica o valor em metros por 100. Depois, qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? O perímetro de um círculo é calculado fazendo 2 vezes π vezes o raio. O π é aproximadamente 3, que você vai utilizar, e o raio da circunferência está descrito no início da alternativa C. E depois transformar em centímetros. Lembrando que metros em centímetros, você pega os metros e multiplica por 100. Depois, qual a medida da área do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? A área do círculo é calculada fazendo π vezes o raio ao quadrado. O π é aproximadamente 3 e o raio está descrito também no início da alternativa. Lembre-se de, no final, pegar o valor em metros quadrados e multiplicar por 10.000 para transformar em centímetros quadrados. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.